Olá, estudantes do primeiro ano, bem-vindos, bem-vindas à aula de ciências que se inicia. Eu sou o professor Joelson, dou as boas-vindas não apenas aos estudantes. Esta aula foi feita para vocês, mas você que é responsável, pai, mãe, tio, tia, também é bem-vindo. Você que acompanha esta aula pelo canal da TV Educação, você que estava passando, você é bem-vindo, você é bem-vinda a esta aula de ciências. Vamos descobrir juntos sobre o que aprenderemos? O título de cada aula nos diz algo a respeito do que estudaremos e aprenderemos. E na tela faremos esta leitura. Vamos à telinha? A língua das mãos. Como assim a língua das mãos? Ah, bem-vinda, Amanda, que está nessa tarde comigo na Libras. Esse título, A Língua das Mãos, diz respeito a Libras, não é mesmo, Amanda? Ora, isso faz bastante sentido. A comunidade surda que nos acompanha está acessando essa aula, está percebendo essa aula por meio da Libras, que é a língua brasileira de sinais, que a Amanda está interpretando, traduzindo, não é mesmo? Muito bom ter a Amanda comigo nesta aula, cujo título é A Língua das Mãos. E para esta tela, assim como a Amanda do lado direito, vejam, na parte superior, duas mãos. As mãos que são usadas para realizar sinais e para comunicar uma série de coisas. A língua das mãos. Devo ler as habilidades do currículo paulista, a que se refere essa aula, que são as seguintes. EF01, CI04. Comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. E a EF01, CI02. Localizar, nomear e representar as partes do corpo humano, por meio de desenhos, aplicativos, softwares e ou modelos tridimensionais e explicar as funções de cada parte. A página de referência no currículo em ação, falando da língua das mãos, apresentarei uma tela com uma turma. Me acompanhe. Como é a sua turma? Eu tenho uma turminha para colocar aqui na tela. E a turminha se formando, vejam, crianças na tela. Crianças com cabelos diferentes, umas com os olhos abertos, outras com as bocas abertas. Peles de cores diferentes, peles negras. É uma ilustração, é um painel ilustrativo de uma turma. E os cabelos são diferentes. Algumas estão com os olhos abertos. Não sabemos se no meio dessas crianças alguma não enxerga. E será que todas as crianças dessa turma ouvem? Tem esse sentido da audição? Todas elas, todas ouvem? O que vocês me diriam? Pensem comigo. Difícil responder essa pergunta, professor. Não conseguimos responder apenas a partir da imagem. Ora, mas estamos refletindo já há algumas aulas sobre as deficiências. Sim, os corpos são diferentes e as possibilidades de compreender o mundo com os sentidos também são diferentes. Não apenas de compreender, mas de acessar e de participar do mundo. Para este painel, eu tenho um áudio e eu vou chamá-los para ouvir com muita atenção. Com atenção, vamos nos atentar àquilo que o áudio nos trará de informações. Vamos lá? E quais são os tipos de deficiência que as pessoas podem ter, Bárbara? Bom, a gente pode ter aquele amiguinho que não ouve, que é deficiência auditiva. Que é o surdo. Que é o surdo, são surdos. Tem aquele que não enxerga ou que tem uma visão bem fraquinha, que são cegos, que é a deficiência visual. Tem os que não andam ou têm mais dificuldade para andar, são os da deficiência física. Temos os da deficiência intelectual, que são aqueles amiguinhos que têm síndrome de Down ou
autismo ou algum outro tipo de deficiência intelectual que atrapalhe um pouco para que ele consiga aprender com a mesma maneira que a gente aprende. Tem que ter uma forma especial, uma forma correta, para que eles consigam seguir na escola junto com a gente, se divertir, ter os amiguinhos, os coleguinhas da escola. Do mesmo jeito que todo mundo, né? Bárbara, você é intérprete de Libras, não é isso mesmo? Exatamente. O que é a Libras? Conta para as crianças. Então, pessoal, Libras é uma língua. É a língua brasileira de sinais. Quem tem amiguinhos que usam língua de sinais na escola vai ver que ele não fala com a boca, ele fala com as mãos. Ele pode até usar a boquinha para falar, porque a surdez é só no ouvido. As pessoas continuam tendo lá corda vocal para falar normal. Tudo, né? Direitinho. Se ele for na fonoaudióloga, lá no médico, falar, olha, vamos treinar? Vamos aprender? E ele pode aprender a falar. Entendemos que as mãos são usadas na Libras, nesta língua brasileira de sinais, para comunicar, para dizer, né, para trocar informações. E ouvimos este áudio em que a Bárbara Barbosa, uma intérprete de Libras, assim como a Amanda, que nos acompanha nessa tela, é uma intérprete de Libras também. Neste áudio, a Bárbara Barbosa nos falou um pouquinho sobre as deficiências, que são esses limites em algumas funções físicas, que embora por um lado limitem uma função física, um membro que é faltante, a pessoa de repente, a criança, o coleguinha não tem um dos braços, ou os dois, ou não tem uma perna, ou não tem as duas, ou tem as pernas, mas não consegue andar por algum motivo, porque nasceu assim, porque teve alguma doença. Ora, a gente está falando sobre essas deficiências e sobre as possibilidades de fazer uma série de coisas que as pessoas que não têm deficiência fazem. Se comunicar, por exemplo, é possível por meio da Libras, aquelas pessoas que não ouvem, a comunidade surda que inclusive nos acompanha nestas aulas. Eu tenho um trecho e vamos continuar esta reflexão. Já que as crianças estavam na tela, até este momento, Libras é a segunda língua oficial do país. Porque nós estudamos a língua portuguesa, que é a primeira, não é? A língua portuguesa escrita e falada. Mas vamos com atenção à leitura. Vamos destacar a língua brasileira de sinais. É um sistema linguístico que transmite fatos e ideias através de sinais feitos com as mãos e com expressões faciais. Também nessa língua existem diferenças regionais e gírias. Descobrimos um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, que é um sistema linguístico. Eu achei bem interessante destacar que as expressões faciais, vocês percebem? Por exemplo, a Amanda, enquanto se comunica, enquanto realiza os sinais, como usa bastante as expressões faciais, pois elas também compõem a Libras, não é, Amanda? Deixa eu acompanhar por este lado. Ok. Então, tudo isso ajuda a comunicar, ajuda a caracterizar a Libras. Estamos descobrindo sobre Libras. Temos mais um trecho para a leitura, me acompanhem. Muito bem. Libras, a língua que se fala com as mãos. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que tem uma língua de sinais oficial? Eu achei bem curioso. Esse é um Você Sabia Que? Muito bem. O repórter mambembeiro deste domingo, dia 24, conversou com Bárbara Barbosa, intérprete de Libras. Bom, nós ouvimos isto no início da aula, entendemos um pouquinho sobre as deficiências e sobre as possibilidades de usar maneiras diversas de realizar a comunicação, por exemplo, por meio da Libras.
tem um pequeno vídeo em que eu vou trazer também uma intérprete de Libras, uma professora, é a professora Doane, uma colega de trabalho, e vai trazer neste vídeo, a professora Doane, um conteúdo que já foi estudado por vocês, que é a formação do dia e da noite. A gente tem o planeta Terra e a professora Doane vai mostrar isso com a Libras. Vocês que acompanham esta aula têm sempre o intérprete ou a intérprete de Libras no cantinho da tela, que está se dirigindo à comunidade surda e a todos nós. Vamos acompanhar nesse instante a professora Doane neste curto vídeo? Atenção! Neste lado tem luz. Neste lado não tem, está escuro. Dia, noite. A professora Doane nos mostrou no vídeo um planeta que girava o planeta Terra. Vocês estudaram, um lado é iluminado pelo Sol, enquanto o outro não é. Ora, a face que não está voltada não recebe a luz do Sol, então é noite do lado que não está iluminado, é dia do lado que está iluminado. A gente ouviu a voz da professora Doane, porque ela nos falou e fez o sinal. Também esse vídeo foi destinado à comunidade surda com quem ela se comunica e tem um trabalho muito ativo. Interessante descobrir sobre a Libras nesta aula, não é mesmo? Muito bom! A gente acabou de saber um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais por meio de uma reflexão com essas crianças na tela, conhecidas por nós. Sabemos que alguma ou algumas podem ter algumas deficiências, assim como a sua turma. Então, cada um tem uma necessidade para se comunicar, para acessar, para agir no mundo que a cerca ou no mundo do qual ela faz parte. Após as crianças na tela, devo destacar os sentidos. Como assim? O ouvido e a audição, a percepção dos sons, porque nós temos alguns sentidos. Podemos ver aquilo que nos rodeia, alguns de nós não veem, é verdade. Podemos sentir o gosto, podemos tocar, podemos sentir o cheiro. Hoje, o sentido que estava presente na nossa reflexão era o da audição, tinha a ver com o ouvido, com a função do ouvido, que é essa captação dos sons. Nossa aula se encerra e eu tenho o mural do primeiro ano em que descobrimos maneiras diferentes da comunicação e sobre a Libras. É hora de se despedir com o link de avaliação e o QR Code. Tchau, Amanda! Tchau, gente! Até a próxima!